Na escuridão espiritual do reino de Israel, quando as vozes de profecia haviam sido silenciadas, e o povo se afastava cada vez mais de Yahweh, Deus levantou um homem, de coragem implacável, uma figura solitária, porém imbatível. Esse homem era Elias, o tisbita, um profeta comissionado para confrontar a idolatria, desafiar reis e reacender a chama da fé em um povo que cambaleava entre dois deuses. A narrativa de Elias começa abruptamente, como um trovão que rompe o silêncio. Ele surge sem preâmbulos, sem introdução, e encara o rei Acabe, um governante, descrito como o mais perverso de todos os que reinaram em Israel. Acabe, influenciado por sua rainha, Jezabel, havia transformado Israel em uma nação dedicada ao culto a Baal, o falso deus da fertilidade e da chuva. Elias, sem temor, declara diante do trono: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Com essas palavras, Elias não apenas desafia o poder de Baal, mas também a própria autoridade do rei. A terra mergulha em um clima seco, e o céu se fecha como uma muralha de bronze, enquanto a voz de Elias desaparece, levado por Deus a um lugar de esconderijo. Elias encontra refúgio junto ao ribeiro de Querite, isolado do mundo, mas amparado pela proteção divina. Corvos, aves consideradas impuras pela lei, são enviados por Deus para levar pão e carne ao profeta. Esse detalhe não é mero simbolismo, mas uma mensagem clara. Deus usa o que é improvável para realizar o impossível. O ribeiro seca, mas a fé de Elias continua intacta. Ele sabe que o mesmo Deus que o sustenta tem um plano para ele no meio do deserto. Elias é enviado a Sarepta, uma cidade gentílica, onde uma pobre viúva está à beira da morte, prestes a preparar sua última refeição. Ele a desafia a fazer algo que soa quase cruel. Faz primeiro para mim um bolo pequeno, e depois farás para ti e para teu filho. A mulher, movida por uma fé quase irracional, obedece, e então o milagre acontece. A farinha e o azeite não se esgotam durante toda a estiagem, mas o maior teste de fé ainda estava por vir. O filho da viúva adoece e morre, e o grito de dor da mãe ecoa em Sarepta. Que tenho eu contigo, homem de Deus, vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho. Elias carrega o corpo da criança para o quarto, deita-se diante dele e clama com intensidade: Senhor, meu Deus, rogo-te que o espírito deste menino torne a entrar nele. Pela primeira vez na história bíblica, uma ressurreição acontece, o menino revive e a viúva proclama: Agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Depois de 3 anos, Deus envia Elias de volta ao rei Acabe, e o confronto culmina em um dos eventos mais dramáticos da história bíblica. No monte, diante de todo o Israel, Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá a provar quem é o verdadeiro Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, o adore; se é Baal, o adorem, disse Elias. Elias estabelece as regras. Os profetas de Baal devem clamar a seu Deus para que ele envie fogo para consumir o sacrifício. Durante horas, eles gritam, dançam e se cortam, mas não há resposta. Elias, em um momento de ironia, provoca: Clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou que tenha se retirado, ou que esteja dormindo e necessite ser despertado. Quando chega sua vez, Elias repara o altar de Yahweh, manda encharcar o sacrifício com água, e então ora: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje, que tu és Deus em Israel. Fogo cai do céu, consumindo o sacrifício, a lenha, as pedras, e até a água ao redor. O povo, em reverência, exclama: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus.
Os profetas de Baal são mortos, e Elias ora novamente. Uma pequena nuvem aparece no horizonte, crescendo rapidamente, e a estiagem finalmente chega ao fim, com uma chuva torrencial. Mas a vitória contra os profetas de Baal não trouxe paz. Jezabel, furiosa, jura matar Elias, e ele foge, exausto e desencorajado. No deserto, ele se prostra em um zimbro e desabafa: Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Mas Deus, em sua compaixão, envia um anjo para alimentá-lo. Elias caminha 40 dias até o Monte Horebe, onde espera por uma manifestação divina, um vento forte, um terremoto e fogo. Mas Deus não está em nenhum deles. Então, um murmúrio suave e tranquilo é ouvido, e Elias entende: Deus está presente no silêncio. Ali, Deus renova a missão de Elias, ordenando que ele unja Eliseu como seu sucessor. Elias percorre suas últimas jornadas com Eliseu, que insiste em segui-lo até o fim. Chegam ao Jordão, e Elias realiza um último milagre, dividindo as águas com seu manto. De repente, um carro de fogo, com cavalos de fogo, aparece, separando os dois. Elias é levado ao céu, em um redemoinho, deixando Eliseu gritando: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. O manto de Elias cai, e com ele, o peso da missão profética é passado a Eliseu. Elias não conheceu a morte, e reaparece no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés, conversando com Jesus. Mateus 17, 1-3. Ele simboliza o poder profético e a fidelidade a Deus, uma voz que desafia os tempos e permanece ecoando através dos séculos. A história de Elias é uma epopeia de fé, coragem e milagres, uma jornada que nos lembra que Deus é soberano, mesmo nas situações mais sombrias, e que Ele pode levantar uma só voz para transformar uma nação inteira. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe.